Já que a coisa atingiu este ponto, escolho no país juízes de homicídio, irrepreensíveis, reverentes ao instituto, juramentado que instituo para sempre. Vós, convocai testemunhas e indícios, instrumentos auxiliares da justiça, selectos os melhores de meus cidadãos, terei a decisão verdadeira desta causa, sem que injustos violem juramento. Instituição reconhecida constitucionalmente no sistema brasileiro desde 1824, o júri é um tribunal popular no qual os julgamentos dos crimes contra a vida são realizados pelos cidadãos. O senso comum acredita que o júri é, por excelência, lugar para se fazer justiça. Qual o sentido da manutenção dos julgamentos por um corpo de juízes leigos? Trata-se de uma instituição democrática e garantidora? Ou tudo isso não passa de uma encenação? Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento estarão, a partir de agora, debatendo conosco. Através de obras literárias, eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea. Do Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos abordar o tema Tribunal do Júri. E para isso, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Henriette Caram, professora de Letras da Universidade de Caxias do Sul, e Auri Lopes Júnior, nosso convidado especial de hoje, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E eu abri o programa para o nosso telespectador que está intrigado, assim, de quem foi a primeira frase, embora ele pudesse estar vislumbrando por soslaio aqui o Ésquilo, a Oresteia, de Eumênides, sobre o primeiro grande julgamento. Eu li um pedaço da conclamação que a deusa Palas Atenas fez naquele momento. Drayton, então. Então, instigado por a tua palestra lá em Passo Fundo, no nosso evento de Direito e Literatura ano passado, e por a sugestão do André, eu trouxe essa obra de Ésquilo, intitulada Eumênides, em que aparece um primeiro tribunal da história, podemos dizer assim, como tu tens relatado. E o réu, nessa peça, é Orestes. E o crime que ele cometeu é o matricídio. Ele matou a mãe e ele é acusado, nessa sessão do Tribunal do Júri, por assim dizer, pelas Eríneas, o Eumênides, que é a versão depois mais positiva. E a defesa, ela é feita por Apolo, que além de defensor de Orestes, serve também de testemunha. E há, como tu mencionaste antes, um conselho de sentença formado pelo Colégio dos Melhores Cidadãos Atenienses. E há um impasse no que diz respeito ao número de votos para absolvição ou para condenação, e o voto de Palas Atena é o voto decisivo. Então, Palas Atena, que na mitologia latina é Minerva. Então, aqui temos o voto de Minerva. Esse é o primeiro grande julgamento da história, 5-5, e tem que desempatar. E ainda hoje, às vezes, se discute se há empate, quem se beneficia. Os gregos sábios já sabiam, claro, se deu empate é porque quem acusou não conseguiu maioria. Me parece elementar isso, né? Não é verdade? Auri, qual é o livro que você trouxe para o programa? Bom, fazer uma saudação, agradecer o convite, saudar o Drayton, o professor Henriette, Lênio. Eu escolhi um livro que me acompanhou no início da minha vida acadêmica. Quando eu comecei a estudar Direito, eu achei por acaso esse livro numa prateleira e comecei a ler. E é A Defesa Tem a Palavra. Mostre aí para nós. Evandro Lins e Silva, que conta o caso Doca Street, que foi, na verdade, um julgamento muito importante final da década de 70,
Eu comecei a ler esse livro como estudante, depois eu o reli várias vezes, e véspera de júri a gente acaba também relendo algumas obras que são, digamos assim, aquele básico para buscar inspiração e colocar o advogado em estado de júri, como se chama, que é uma expressão até que o Evandro Lins usa muito. Esse livro é um livro muito interessante, eu recomendo a leitura. Ele conta um pouco da história do caso, como é que foi o crime, e depois temos peças que o Evandro Lins usou ao longo desse processo. São peças interessantes para leitura, pela linguagem. O Evandro escreve muito bem, um português primoroso, um rigor técnico, precisão, uma riqueza de vocabulário muito interessante. E temos ali também a degravação, digamos assim, da fala dele no júri, a primeira fala, depois réplica, tréplica, enfim, e toda a história do julgamento. Então, A Defesa Tem a Palavra foi o livro que eu trouxe, e esse caso aqui, o que ele é? Raul Doca Street, né, como se chamava, o apelido dele era Doca Street, o Raul Fernando Amaral Street, era um empresário paulista, casado, na época ele tinha 2 filhos. Isso aqui, 1976, morava no Morumbi, então sintomático, né? 1976, classe média alta ou alta, paulista, conhece a Ângela Diniz. A Ângela Diniz era separada já há uns 10 anos de um empresário muito rico, um engenheiro, padrão de vida excelente, uma mulher muito bonita, uma mulher muito sedutora, muito encantadora, uma mulher que gostava muito de festa, digamos assim, da socialização toda daquela época em grandes festas. Ela era uma socialite, digamos assim. E tinha um apelido até muito interessante que o Evandro Lins abusou no júri. O apelido dela era a Pantera de Minas, porque ela vinha de Minas Gerais, era a Pantera de Minas. E, cara, um julgamento como esse hoje... Devoradora de homens. Vem todo simbólico, entendeu? Claro. Pantera de Minas. Claro porque que ali era demonizar a vítima, né? E se usou muito, porque era um crime passional. O que acontece nessa época? Eles se conhecem numa festa, curiosamente, uma festa que foi promovida pela mulher do Doca, na casa dele. Ele se apaixona pela Ângela Diniz e em 3 meses ele sai de casa e vai morar no apartamento dela no Rio de Janeiro. O cara larga tudo, se apaixona completamente, vai morar. Era um relacionamento muito conturbado. Se fala aqui do uso de drogas, de festas, liberdade sexual, né? Que eles dão uma conotação à liberdade sexual. Sim, tem cena. Fosse hoje, ia para os juizados especiais. Era uma selvageria sexual da época. E o que acontece? Eles, no dia 30 de dezembro de 76, tem uma discussão em Cabo Frio muito forte. Ela rompe com ele, inclusive a discussão foi porque ela queria fazer um sexo grupal com outro casal, enfim. Isso tudo vem no júri. E ele, enlouquecido, dá 4 tiros na cara, literalmente, Ângela Diniz. São 3 tiros no rosto. E o terceiro tiro é no crânio, mas, claro, não tem exame de corpo dele, então sabe que altura foi. Mas foram 4 tiros na cara. Uma pistola automática, uma bereta. E ele foge para São Paulo, depois é preso, fica bastante tempo preso. E vamos, então, para o júri. Um júri que para Cabo Frio, Evandro Lins, último júri dele. Do outro lado, um promotor bastante aguerrido, um homem combativo, e Evaristo de Moraes, filho, como assistente. Curiosamente, o Evandro Lins começa a carreira junto com o Evaristo de Moraes, né, o pai. E é um júri muito problemático, muito disputado, digamos assim, e é bem interessante porque, no final, o Doca é condenado por homicídio culposo, ou seja, um excesso culposo numa legítima defesa da honra. Algo impensável hoje. Agora, a importância, né, Auri, depois a gente sequencia isso, é que é tão importante esse julgamento que a partir dele também começou a se mudar a própria história, por causa do exagero. Do exagero, Tô que certo? era a tal legítima defesa da honra. Isso. Aí começa a se discutir no Brasil, bom, não pode ser assim. Matar por amor, esse era o lema das feministas da época. Não podemos aceitar isso. Exatamente. Quem ama não mata. Quem ama não mata. Essa Inclusive é depois saiu uma novela sobre isso, havia uma peça, algo assim, quem ama não mata. Não, se estabeleceu uma discussão muito interessante. Porque isso aí é paradoxal, quer dizer, o auge de uma discussão, mas também serve ruptural, como ruptura cultural, digamos assim, uma discussão muito forte sobre que essas teses já da honra. Eu me lembro, fazia júri e toda vez que o advogado vinha com a tese da legítima defesa da honra, os júris que eu já fazia como promotor, porque eu fiz júris como advogado primeiro, depois como promotor, claro. E aí eu dizia que a honra não está no meio das pernas, que era exatamente para tentar confundir e botar para a cabeça dos jurados que você não tem direito de matar por isso. A gente volta depois, eu quero ouvir a Henriette, ainda nesse bloco, sobre o livro que ela trouxe. Depois a gente retoma todas essas discussões, Auri e Drayton. Eu trouxe o texto que maravilha. Da Harper Lee, né, cuja tradução em português do Brasil é O Sol é para Todos.
o que dá já no próprio título uma conotação de igualdade, visto que o romance trata da segregação racial, né, como um todo. É um romance é um romance de memórias, é uma mulher que relembra episódios de quando ela tinha de 6 a 8 anos de idade. E o episódio que nos interessa aqui neste momento é o estupro, né, a acusação de estupro que é feita por uma mulher branca a um negro. Numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, em Atlanta, em 1935, no período da Grande Depressão, com toda a questão social da segregação racial. Então, há esse julgamento, o júri aparece e fica evidente para o leitor. Tem o filme também, né? Quem é o que faz o advogado? Lembra? O advogado é o Gregory Peck. Gregory Peck. É o Gregory Peck. Um filme preto e branco. Que maravilhoso. O telespectador que não quiser, que não tem vontade de ler o livro ou não tem tempo, pega o filme que já tem uma ideia, né? Que é bastante, fiel, pelo menos né? essa parte central do júri é bastante fiel ao texto, né? Então, nós temos assim essa acusação e o que acontece? Primeiro, esse negro não poderia ter praticado o crime, né? A mulher é espancada na face direita do rosto e ele é canhoto, né? Então, já torna inviável. O depoimento dela, ela entra em contradição, não há exame de corpo de delito e há 12 juízes no corpo de jurados, né? 12 homens brancos a decidirem o caso. Obviamente, né, ele é condenado, mas isso depois tem os desdobramentos que são, de fato, o aprendizado que essa menina faz sobre o que é a justiça. O interessante aí, então, que nós temos para o nosso telespectador e ouvinte, a origem do júri. Eu até diria que o corifeu, a acusação é feita pelo corifeu, que é o povo, que é o coro. Quer dizer, a origem do Ministério Público está muito mais na mitologia do que nas histórias que se contam aí, de que lá no Egito Antigo, não aguento mais ver esse negócio nos livros, Auri. O cara começa assim, era a língua do rei, não sei o quê. A mitologia é melhor. Telefone, código de Hammurabi. Sim. Aí, então, o Drayton nos traz isso, o Auri nos traz, digamos, o julgamento mais importante do Tribunal do Júri pela repercussão, pelos advogados em causa, pela assistência da acusação do Evandro, do Evaristo, e do último júri do Evandro Lins e Silva. Ele é um homem que veio da democracia, lutador pela democracia, defendeu presos políticos, foi ministro supremo, e que de tão forte é o julgamento, e a tese é tão forte que ela faz com que aos poucos as pessoas se deem conta, paradoxalmente, de que isto tinha que mudar, porque não dá para absolver pessoas que matam por amor, aspas, né? Por amor, aspas. E a questão do júri e a representação social, que é o terceiro elemento, que ainda não estava aqui diretamente, que é 12 pessoas julgando alguém na sociedade antiteticamente, um negro contra 12 brancos. Um caso de uma cidadezinha conservadora nos Estados Unidos, e aí nós temos a questão que vai bater forte na continuidade das nossas discussões, que é uma frase que eu uso. Me permito dizer, eu escrevi há muitos anos esse pequeno livro, ainda do século passado, antes da Constituição, esse livro pequenininho aqui, Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais, minha dissertação de mestrado. E aí eu utilizo uma frase ali, matem-se entre vós, que nós os julgaremos entre nós, que no fundo está no texto que a Henriette trouxe. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre o tema Tribunal do Júri e Literatura. O próximo bloco discutiremos e refletiremos sobre a institucionalização do tribunal e as decorrências. Nós já voltamos um instante só.